A vida pulsa em ciclos. E você também. Hoje a gente vai ter uma convidada aqui que vai nos ajudar com um conselho prático do que ela pode nos indicar para a gente conseguir atravessar de uma melhor maneira essas fases da vida, perceber esses ciclos, como lidar com isso tudo e o que as fases da lua têm de interferência nisso tudo. Como que pode contribuir? O que está ligado? O que uma coisa tem a ver com a outra? Considerando que isso tudo é real. O planeta Terra é real, ele existe, a gente está aqui, como a lua também é real. Né? Ela existe, a gente enxerga e a gente sabe que cientificamente é comprovado que ela tem uma interferência no nosso planeta. Ela modifica algumas coisas. Ou vai me dizer que tu nunca foi cortar o cabelo aí na fase XYZ, porque daí crescia mais devagar. Ou tu cuida aí o calendário para plantar alguma coisa para que cresça, para que isso, para que aquilo, essa muda é melhor nessa fase. Vai dizer que tu nunca ouviu isso na tua família, enfim, alguém falar que acompanha a fase da lua para alguma coisa na sua vida. Então é isso que hoje a nossa convidada, a Céia Marinho, vai nos entregar um conselho para a gente atravessar essa fase que tu tá passando. Essa fase que tu tá passando, ela vai nos ajudar a clarear melhor como que a gente pode lidar com isso tudo. Vamos convidar a Céia aqui? Chamar ela aqui, vai mandando para as pessoas esse encontro, faz teu chique. Opa, aí entrei. Boa noite, Célia. Eu não tô te vendo, Moni. Não tá me vendo? Não. Eu te vejo. Você tá muito bonita, tá enquadrada, tá tudo certo. É isso que importa, então. É Isso isso que que importa. importa. O close tá bom, e é que nem eu fiz com a Tamara outro dia. Talvez tu esteja precisando se olhar. É, Então, se olha, aproveita esse momento contigo. é o jeito, né? Já que eu não tô te enxergando, então, né, vamos lá, né? Exato. Ela que fala das constelações e tudo, ela diz, Monique, talvez eu precise me enxergar e tu não quer aparecer, diz ela. Tem, tem isso, tem isso. Mas a gente vai continuando, né? Vamos continuando. Até dei um jeitinho aqui, né? Já consegui te botar aqui no computador para de vez em quando te dar uma espiadinha, te enxergar ali. Olha aí, ó. Te Gente, dar um... muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai acessar esse conteúdo também depois. A gente sabe que é um conteúdo bacana, que às vezes o pessoal bota para escutar enquanto está fazendo alguma outra coisa junto. Então aproveita para se tu passar depois na live, para assistir, para voltar do comecinho. Hoje é um dia muito importante, porque a Saia vai compartilhar com a gente, mas ela atravessou muitas coisas, muitas fases, uma grande fase que está acontecendo, no caso, na vida dela, e que com certeza se conecta com alguma fase da tua vida, e que ela, de certa maneira, traz essa força dos ciclos, das fases, para como é que a gente pode se perceber, compreender, opa, é isso que está acontecendo comigo, é isso que está acontecendo aqui. Ela fala muito das fases da lua, então um trecho que me chamou muito a atenção no livro que a gente tem do Poesia, né, o Ser e Sentir um Despertar Diário. Na página 35, a Saia fala, num dos pontos, a vida pulsa em ciclos, você também. Sim. Então, isso me marcou muito, porque às vezes a gente se sente sozinho no mundo e a gente percebe que está todo mundo passando por alguma fase, por algum ciclo, por algum momento. E a Saia, como historiadora, fitoterapeuta, alquimista, oraculista,
é mentora de como seguir mulheres nesse caminho de compreender e se fortalecer. E as fases da Lua é uma das bases do trabalho da Ceia. Além de ser a coautora do livro, né, Ceia? Sim, sim. Então, ela vai contar pra gente como é que a gente faz isso, Ceia. Nos entrega um conselho que a gente possa receber, assim, dessa natureza, uma ajuda para atravessar os conflitos que a gente vem tendo na nossa vida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pela compreensão, né? Porque essa live era para ter acontecido antes, no mês passado, mas, né? A lua, as fases acontecem e se a gente está vivendo em presença, que é o que eu sempre digo, viver em presença, sentir, que é o nosso livro, né? O ser e sentir. Eu tive que aprender na dor, né? A vida sempre foi aprender na dor. Então, o sentir a lua aconteceu desde criança. Eu tenho essa conexão com a lua desde sempre. Para mim, e não quero que você mude, não, porque cada um é um e é único. E nós estamos aqui para vivenciar essa coisa única de cada um de nós. Mas para mim, para eu, Ceia, que estou aqui nesse plano, a lua é o meu ponto base, é a minha conexão com as deusas, é a minha conexão com um mundo paralelo, de não me sentir uma pessoa normal nesse planeta. Eu sempre fui um ser lunático, né? Tanto é que as mulheres foram consideradas lunáticas num jeito ruim, mas não é ruim, é maravilhoso. E quando eu fui convidada pela Moni para estar falando aqui, a primeira vez eu pedi para ela, vamos remarcar, porque hoje eu não venho aqui no meu auge, vocês até vão dizer, nossa, a Ceia tá diferente. Não, eu venho no meu real, no meu sentir real, porque faz um mês que eu perdi meu pai, e desde então eu tenho vivido um silêncio profundo dentro de mim. E é exatamente isso que eu escolhi nesse capítulo, que é essa conexão com as fases, porque a Lua também vive as suas fases. E nós, mulheres, também vivemos as nossas fases. Então, quando eu escrevi esse texto, eu jamais imaginaria que estaria passando por tudo isso na minha vida, né? Mas eu trouxe pensando naquilo que eu já tinha vivenciado lá no passado, que foi ter tido 2 AVCs, ter tido 3 paradas cardiorrespiratórias, ter parado numa UTI e ter renascido, assim como as fases da lua fazem todos os meses com nós. São 28 dias de ciclos que nós vivenciamos aqui na Terra. E assim, por causa dessa ciclicidade que nós temos e dessa ciclicidade que a Lua tem, faz as sementes nascer, faz a natureza se movimentar, faz as marés subir e baixar, faz a gente viver. Se não fosse por causa disso, nós não estaríamos aqui. Então, quando a vida pulsa, e ela pulsa em ciclos, que foi o que mexeu com a Moni, né? Então, ninguém consegue estar sempre numa lua cheia, que é o que a gente é apaixonada, né? Que é aquela lua linda que, é dos românticos. Não, hoje eu estou numa lua minguada. E estou minguando e eu aceito estar minguando, eu aceito estar nisso. E até uma parte do livro que eu falo ali, né? Que a morte simbólica faz parte do ciclo. Permita-se morrer um pouco para viver mais leve depois. Solta, confia, se esvazia. E é isso. Esse livro aqui, eu estou segurando ele com todo amor e carinho, porque ele estava na estante do meu pai. E eu sei que o meu pai não leu. Não, ele não leu. Porque o meu pai, ele dizia, nossa, mana, você com essas cachaças. Ele falava bem assim, você com essas cachaças. Ele sempre me chamou de bruxinha, com muito amor e carinho, mas não era assim lá no passado, né? Na reta final foi assim. Então eu peguei esse livro que eu autografei para ele com muito amor e carinho e trouxe de volta para mim. Então ele tem mais força ainda, né? Porque então o meu pai, ele botou lá, porque em todo o lançamento foi sempre a minha mãe que estava junto comigo. E
no WhatsApp, ele dizia: filha, eu tô tão orgulhoso, filha, eu tô tão orgulhoso de você. E é isso, é explicar que a nossa alma vai ter momentos de vazio, que é como a lua nova, ela ensina a gente. A lua nova, ela fala sobre o vazio e sobre o recomeço, que eu comento aqui no livro, que fala sobre esse vazio como um lugar de silêncio. E todos nós temos esse momento de não querer falar nada, somente ficar em silêncio. E o luto me colocou exatamente nesse ponto. Nada floresce agora, mas o solo ele está sendo preparado para algo que vai vir, sem cobrança. Assim como depois vem a lua crescente, que fala sobre ação. E mesmo eu estando nesse luto, tem dias que a minha lua crescente interna, ela me traz projetos, ela vem e conversa comigo. E a lua lá fora também ensina a gente. Então, hoje, tu não está nessa fase, tá tudo bem. Aceita que você está na fase que você tem que estar. Mas entender que essas pequenas ações, essas pequenas conexões com as fases fazem a gente se observar. A lua cheia, ela trabalha a expansão. Nós estava com uma lua linda, uma super lua para encerrar esse ano, né, de 2025. E a super lua em Gêmeos ainda, que fala sobre a comunicação, como a gente estava se comunicando com tudo. Então, nesse momento, quando a lua ela tá maior, mais perto da Terra, ela faz a gente se olhar e se observar. E no nosso corpo físico também vai fazer essas conexões, também vai mostrar algo que precisa voltar e brilhar dentro da gente, ou manter algo dentro da gente. Então, tudo está conectado com cada parte da gente, né? Tudo é lindo e eu posso dizer assim que é transformador quando você consegue se olhar, quando você consegue se reconhecer com a fase da lua. Eu não sei se a Moni tem essa conexão, e vocês que estão me ouvindo aqui, vocês têm essa conexão com as fases da lua, mas eu digo para vocês assim, ó, crie práticas simples de só olhar. Às vezes a lua não está lá no céu, ela não aparece, mas pega um calendário. Calendário aqueles que a gente agora no final do ano, né, no interior tem bastante, aqui em Passo Fundo já não tem muito, mas lá no interior tem bastante, e de você conseguir no supermercado ou conseguir em um lugar, e olhe lá as 4 fases. Existem, e eu nem vou entrar aqui no assunto, né, mas existem 8 fases da lua. Então tu imagina o porquê que as pessoas chamam as mulheres de lunáticas, né? Porque num dia, a gente tem essa força total dentro da gente. E ser essa lunática, estar conectada com essa fase, é se transformar. E até sempre me pedem, Marcéia, o homem também se conecta com a lua? Sim, se conecta também com a lua, tá? Mas é diferente da mulher. Por quê? A mulher, ela tem essa conexão mais forte com a lua. O homem, a conexão é mais forte com o sol. Ai, sério, mas eu gosto de me conectar com o sol. Que bom, que maravilhoso. Só que daí o que acontece? Quando a gente se conecta mais com o sol, a gente trabalha mais o nosso masculino. E o que é o nosso masculino hoje em dia? Lembrando, gente, que nós trazemos essa energia masculina e feminina dentro de todos nós, tá? Todos nós temos essa fase masculina e essa fase feminina dentro da gente. Eu não estou falando de gênero, não é sobre isso. É sobre se reequilibrar essa energia, tá? Se reequilibrar essa energia. Então, não quero que só se conecte com a lua ou só com o sol. Ou só o homem pode isso ou só a mulher. Não, todos podem iguais. Né? Porque parem e pensem agora, vamos puxar um pouquinho bem de historiadora, tá? Quando não tinha relógio, ou dos homens da caverna, não tinha luz, gente, tá? Não tinha luz. Eles só saíam para caçar quando tinha a lua cheia, porque daí clareava tudo. E nas noites de lua nova, que escurece tudo, né? Ou de lua negra, que escurece tudo, eles se
trancavam dentro das cavernas, porque os bichos saíam lá fora, né? Então, olha que mágico que é a Lua. O Sol tá ali, aquele dia, né? E tem os equinócios também, então, se o Sol vai ficar mais tempo, vai ficar menos tempo. Quando a Lua tá assim, o verão, as estações, então, tudo, a natureza é mágica. Por isso que eu digo, a minha religião é a natureza, porque ela está sempre ensinando a gente de um jeito tão mágico de a gente se observar. E se a gente se observa real mesmo, tá ali mostrando, né? Ela tá ali mostrando como você pode ser diferente. Né? E o que a gente está fazendo? A gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo os nossos dias e a gente está ficando no caos, a gente está adoecendo, e o nosso físico está adoecendo e tudo isso está se indo, estamos perdendo essa conexão. E é por isso que quando essa conexão voltou para mim, foi na minha infância, com o meu avô agricultor, né? O meu avô materno. Nós passava as férias de verão, porque era mais longa, né? Na nossa época era mais longa, tipo, essa época nós já estávamos na casa do vô, né? E a gente voltava em fevereiro para a cidade, lá para Nova Prata. Nós ia para o interior de Lagoa Vermelha, e lá o vô dizia, mana, que lua que nós estamos? E daí eu olhava lá e dizia, tal, vô, então a gente pode malhar feijão. Ou a gente pode plantar batata, ou a gente pode colher a batata, porque esta é a época certa. Não pode nessa lua cortar tal erva, amacela, não pode fazer tal coisa porque senão estraga. Antes de amanhecer o dia, para o sol não estragar a erva, para pegar só o sereninho da lua, a gente vai lá e recolhe a tal erva para pegar as vassouras para varrer lá embaixo no potreiro. Então, para vocês verem o como vai se perdendo isso. Imagina para quem mora numa cidade grande que não tem nem essa conexão que eu tive a honra de ter por ser do interior, por morar no interior. E isso, hoje eu moro numa cidade grande, quer dizer, não perto das grandes metrópoles, né? Mas eu moro numa cidade grande, de 200 mil habitantes. Eu passo isso para Joana, para minha filha, que tem 2 aninhos. Ela é encantada pela lua. Ela é encantada pelo sol. Então, é essa conexão que quando eu fui convidada para participar desse livro, eu disse, o que eu vou falar? Porque eu sou formada em ervas. Eu comecei a pensar na minha história, comecei a resgatar a minha história. E sempre foi através daqueles que vieram antes de mim que me trouxeram esse conhecimento. E eu quero que vocês pratiquem um pouquinho, e comecem a se observar. Eu gosto mais do sol ou da lua? Eu sou mais uma pessoa do dia ou da noite? Sabe? Comece a se observar. Comece a ver como você está com aquela fase da lua. Ai, eu tô estressada. Melhor ainda, a mulher, né? Agora puxando para a mulher, porque é a minha base, né? Eu sou guardiã do feminino. A mulher, ela tem essas 4 fases na nossa menstruação, né? E daí eu nem vou entrar muito, porque senão vai para um outro âmbito, mas a gente já traz isso, né? Já traz essa conexão de quando a gente menstrua, a gente entra nessa lua nova, a gente fica em silêncio, né? Para se renovar. Então tem toda essa magia também no nosso feminino, na nossa conexão com o nosso útero. E daí tem mulheres que me chamam, Céia, por que tu não fala sobre isso? E eu recomendo o livro para vocês, que é A Lua Vermelha, que é maravilhoso, que vocês conseguem compreender as fases cíclicas da mulher com a lua, tá? E se conectar com vocês, entenderem o porquê que vocês são assim. E não que é mais fácil o remediar, né? Hoje em dia é muito mais simples a gente pegar e tomar um remédio do que a gente se compreender. Eu, depois dos meus AVCs, eu não tive mais cólicas. Por quê? Eu tive que parar de tomar anticoncepcional. Eu não estou dizendo para vocês pararem, procurem médico, mas eu estou falando do meu caso, né? Porque o anticoncepcional, e pode ser qualquer anticoncepcional, tá? Ele ajudou a ativar
e eu ter o AVC, né? Então eu tive que me reconhecer, me conhecer novamente como eu era, uma mulher cíclica. Porque eu não tinha mais nenhum hormônio modificando o meu corpo. Então eu tive que me reconhecer e ir para a tabelinha, ir para o calendário lá e conhecer como é que era a ceia a partir de agora. E me cuidar na tabelinha, né? E é isso que eu quero que vocês se compreendam. Eu não estou dizendo para vocês pararem de tomar anti, não. Eu quero que vocês se entendam e ver que vai ter momentos, sim, que tu vai ter que chegar para teu parceiro, para tua parceira e dizer, ó, hoje eu tô full da vida. Não chegar nem perto, porque é assim, né? A gente tem isso, né? De dizer, não encosta nem em mim. Então, tem momentos que a gente vai estar carinhosa, tem aquele momento que a gente é super mãezona. Tem esses momentos, né? Tem tudo isso dentro da gente. Então, não tenta ser diferente para agradar o outro. Diga para o outro, eu sou assim também. Eu tô com raiva assim também. E quando eu tô com raiva é porque eu tô minguando. É porque eu não quero que você encoste. Ou quando eu tô poderosa, que eu gosto de me pintar, me cuidar, é porque eu tô com essa lua cheia. Quando eu tô bem donzela, bem, ai, vou trocar até a cor da roupa, bem florido, bem colorido, é porque eu tô crescendo. Eu tô uma lua crescente. Então, tem todas essas conexões, porque a natureza está mostrando. Quando está crescendo, a semente está crescendo, ela está se mostrando para o mundo, né? Quando ela está cheia, é porque ela está abrindo as folhas dela, se mostrando, e é como a gente está. E daí passa essa fase, começa a minguar, começa a cair as folhas. A gente começa a murchar, a gente começa a ficar mais triste, mais em silêncio, mais para dentro, e até que chega a lua nova, que é a limpeza, que é o recomeço, que é esse luto, e a gente morre. Todos os meses a gente morre. Todos os meses a gente tem a oportunidade de recomeçar. E é isso que é muito mágico. E eu poderia falar assim, ó, muito, 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 muito mais, trazer milhares de exemplos para vocês. Por isso que eu recomendo para vocês esse Ser e Sentir, que aqui eu falo muito. E também, claro, para conhecerem meu trabalho, onde eu trabalho com as deusas, essa conexão das fases da lua. Hoje em dia eu me mudei, modifiquei bastante depois que eu sou mãe, né? Que a Joaninha nasceu. Eu só trabalho só com essa conexão da lua mesmo, tanto é que eu tenho o planner lunar, né, que é um calendário onde eu trabalho com uma deusa, trabalhando naquele mês, com as fases da lua, para pessoas se reconhecerem, para o feminino se reconhecer, mas se o masculino também quiser, vão ser sempre muito bem-vindos, né, para trazer esse equilíbrio dentro da gente, tanto é que no nosso livro tem um homem, o Alisson aqui também, para trazer esse equilíbrio no termo livro. Então, essa conexão de se autoconhecer é muito mágico. É muito mágico. E é o que fez eu entender quem realmente é a ceia. E entender que o viver em presença, estar em presença, é dolorido. É muito dolorido. Mas é necessário. É necessário. Isso aí. Diga. Não, te escutando hipnotizada, entendeu? Hipnotizada porque realmente são coisas que fazem muito sentido e bem no fim, assim, te ouvindo, é como se a gente se adaptasse à natureza, né? E eu acho que os humanos, eles ficam numa teima de querer que por exemplo, agora acabou de começar a chover, mas eu não queria que estivesse chovendo. É aquela coisa. A gente fica numa teima de, eu não queria, mas não, tu é quem vai se adaptar com a chuva, tu vai botar uma roupa de chuva, vai ter um guarda-chuva, vai se preparar, não vai poder fazer nada onde tu iria fazer aquele, né, se tem chuva, não tem chuva. Então, te escutando é muito mais simples do que às vezes o que as pessoas imaginam que é uma coisa cabeluda. Assim, no sentido de, o que é isso de se conectar com as fases? É só observar o que já acontece. É o que já acontece. Então, agora antes de nós entrar, a gente até se viu rapidinho antes, por isso que a gente atrasou um minutinho, porque eu tava chorando.
Eu tava chorando, me deu uma crise de choro e eu pensei, meu Deus, o que que é isso, sabe? E deixei só chorar e hoje também acabei me conectando com um chazinho de funcho, com isso, e a Ceia tava me dizendo, olha, o funcho é isso, o teu chazinho de cavalinha também é relacionado a isso, e são todas as coisas que realmente estão mexendo comigo e eu não, vou te falar a real, não tinha me dado conta que era lua minguante. Eu tava ainda com a lua cheia que eu tinha visto esses dias na minha cabeça. Agora tu vem, né, trazendo essa parte da lua minguante e faz completamente sentido. Então, é aquela coisa, a gente já dá sinais, o nosso corpo já tá dando sinais. No momento que, vou falar agora como, vamos pensar assim, pessoa que eu entendo um pouco disso, mas não é tão aprofundado quanto tu. Mas é aquela coisa, agora que tu consegue ter uma consciência, meu Deus, é lua minguante, ah, por isso então que eu tô mais chorona. Tu não fica te culpando, né? De dizer, ai não, mas eu tinha que estar bem, eu tinha que estar feliz, eu tinha que estar não sei o quê. Não, tu não tem que nada, te acalma. O clima, a atmosfera tá assim, então é natural que tu fique assim também, um pouquinho, né? Não mergulhar muito ali para também, como tu disse, não travar tudo, é deixar a fase acontecer, né? Isso. Deixar a fase girar, não ficar só ali. E outros pontos, assim, que tu. Isso para mim foi o ponto central, da gente só observar a natureza e se copiando, assim. E isso do sol, por que eu tô trazendo isso? Para contribuir com tudo isso que tu tá falando, que é verdade mesmo, por uma prova viva. Eu tive fases da minha vida que eu sempre gostava de pegar muito sol. E era a fase que eu mais precisava de atitude, de ação, de ser uma mulher que ia e fazia as coisas, não só que pensava. E ele me ajudava muito nisso. E hoje em dia eu faço isso. Às vezes eu vou pegar um sol nas pernas, quando eu vejo que eu estou muito pensante, muito só imaginando e não consigo fazer alguma coisa, eu vou pegar um solzinho e aí parece que ele dá aquela. Ele acende, né? Não sei se isso faz sentido. Total sentido, porque é bem isso. Porque quando a gente está nessa fase lunática, né? Que vamos falar lunática mesmo, a gente só fica nesse mundo aqui, ó, aqui em cima, planejando, 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 projeto, 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 porque o feminino é isso, é gestar, é criar muito, muito, muito. Mas a gente precisa do sol, a gente precisa do sol para quê? Para concretizar, porque é o masculino, é a razão, é ir lá, é toda a parte de exata, né? O racional é o nosso mental, é esse eixo que está funcionando, né? O nosso mental. E a gente precisa dessa conexão com o sol, como tu disse, para botar no concreto. E é aqui que eu vou me encaixar, é aqui que as coisas vão funcionar. E é por isso que é muito importante a gente se conhecer. É por isso que eu sempre vou apertar nessa tecla e dizer viver em presença, ter e sentir, sentir quem você realmente é. Porque como daí nós estávamos falando fora aqui, né, eu e a Moni disse, eu tô chorona. Daí eu falei, sim, eu também tô chorona, né? Uma, que eu recém-menstruei, daí tem toda essa coisa também, né? E outra, pela vivência que eu estou no físico, né? E também outra por causa da lua. Nós estamos na lua em virgem, né, gente? Quando a lua tá no céu minguando, você vai sentir essa coisa pesada, essa coisa densa, e você que daí a sociedade ensinou que a gente não pode estar sentindo isso, que a gente tem que ir lá fora e batalhar e viver, né? Tanto é que agora eu vi uma lei que a mulher vai ter, não sei se ainda já foi, né? Pode ser que eu tô falando besteira, depois vocês me corrijam, mas parece que aqui no Brasil a mulher vai poder, quando ela tiver menstruada, ficar 2 dias em casa. Então, já é uma grande luta, porque tem mulheres que sofrem com isso, né? Tem essa conexão muito forte e é como se estivesse morrendo mesmo, né? Morrendo no físico. Então, seria muito bom, é um sonho, né, gente? Que as mulheres pudessem trabalhar com essa ciclicidade da fase da lua. Porque eu digo para vocês que a gente já tem muita liderança feminina, né? Vai ter muito mais.
Muito mais queria, muito mais. Porque daí a mulher ia dizer, opa, eu tô minguando, então agora, como eu tô minguando, eu vou diminuir a minha força, né? De agir, de ação. Não, porque eu tô me encontrando com o meu vazio. E esse meu vazio pede o quê? Eu preciso silenciar, observar as coisas que estão à minha volta. O que que não funcionou aqui? Eu solto. Não deu certo nesse projeto. Então, vai. E é esse momento de soltar, deixar ir nessa lua minguante. Vai, não quero isso, não quero aquilo, não funcionou. E daí, quando chega lá na lua nova, que é semana que vem, amanhã a gente está no ápice da lua minguante, tá, gente? Então vocês vão sentir, sim, mais vontade de chorar, ser mais para dentro, mais introspectiva, mais essa conexão de peso no corpo. Chora, né? Porque sempre falaram pra gente que é feio chorar. Chora, chora, faz um chazinho de funcho, que nem a Moni, inconscientemente a Moni fez, né? Esse chazinho de funcho ou de erva doce. Se acolhe, acolhe a tua criança interior, acolhe aquela menina que precisa chorar. Chora, vai, escreve, bota tudo pra fora, porque a gente não pode muitas vezes falar para as pessoas aquilo que a gente tá pensando. Então escreve, cria esse hábito de escrever, bota para fora para não guardar, porque quando a gente guarda, dá gripe, dá dor no corpo, dá dor nas costas, dor de estômago, dor em toda parte do corpo, né? A gente fala da fisiologia emocional. Então, não deixa isso acontecer, escreve, depois queima ou deixa ali no cantinho, se ninguém mexe, deixa ali no cantinho, né? Faz as tuas cartas de perdão, faz as tuas cartas de soltar, faz as tuas cartas de xingar as pessoas, pode xingar sim, mas é muito importante, gente, e muito importante a gente se conhecer, é encontrar o nosso potencial. E, e a gente vem vivenciando, principalmente quem vive nas redes sociais, a gente vem vivenciando como se a gente estivesse no automático, como se a gente fosse máquinas, e isso cansa também. Então, o se conhecer e saber que vai ter dias que você não tá legal, eu digo para vocês que é como se vocês abraçassem uma comunidade única. O aceitar que você é feminino e que você tem essa ciclicidade é algo muito mágico. E eu sinto muito quando as mulheres não conseguem se compreenderem nisso e entram só no equilíbrio masculino e adoecem. E adoecem porque eu adoeci, né? Eu estava trabalhando 60 horas em duas escolas e estava começando numa universidade e estava ficando completamente no caos, né? E eu estava adoecendo até que eu adoeci. Então, hoje em dia, eu tive que me afastar de algo que eu sempre amei, que é ser professora de história. Tive que me afastar, tenho sequelas, tanto é que eu deixei uma colinha aqui no lado para poder lembrar das coisas que eu precisava falar, porque eu não me lembro. Às vezes passo pelas pessoas, não me lembro também, e tá tudo bem, tive que me reaprender, né? Tive que reaprender a relembrar um monte de coisa. Então eu digo para vocês, se conheçam, prestem atenção, vivam em presença, não deixem para amanhã as coisas, né? Vivam o máximo. Eu tive o prazer e mesmo com a perda do meu pai, eu pude aprender muito, muito, muito com ele nesses 5 dias de hospital com ele, porque foi muito rápido, né? Eu pude falar muita coisa, curar muita coisa, perdoar muita coisa, e em todo momento, a gente foi verdadeiro com o nosso pai. Nós estávamos, nós 4, os filhos dele. Em todo momento a gente não mentiu para ele, a gente não iludiu ele, bem pelo contrário, ele estava lúcido até o último suspiro dele, ele estava lúcido, gente, lúcido. E a gente falou para ele o quanto ele era importante, o quanto a gente amava. E eu disse para ele, pai, você quer se despedir? Você quer falar com alguém? Eu disse para ele, eu falava, pai, hoje é finados, tu sabe? É complicado, hoje a energia tá pesada. Ele dizia, filha, a energia tá pesada. E no outro dia ele entrou a óbito, né, no dia 3, de manhã cedinho, mas eu pude ver aqueles olhos azuis, eu pude conversar com aqueles olhos azuis, eu pude me despedir dele, fiz os meus irmãos junto ali, se despedir, conversar, porque cada um é único, né?
Cada pessoa é única. E por isso que o sentir, o viver essas fases é muito mágica. Ali eu pude viver a minha lua cheia com ele. Ali eu pude viver a minha lua minguante, a minha lua crescente da minha criança. E estava ali junto com ele. A gente contou histórias, eu fiz ele lembrar coisas. Até que a lua minguou e ele se foi. E ali, quando ele se foi, a gente também se vai. E é isso que eu quero dizer para vocês. Aproveitem, vivam em presença e se autoconheçam. Porque o autoconhecimento, gente, é o principal. E o meu pai sempre disse, filha, o teu conhecimento é o que tu vai levar para a tua vida. E eu tenho muito orgulho, porque tu tem um legado muito lindo. Ele diz, eu não entendo muito dessa cachaça que tu fala, mas eu sei, porque as pessoas falam muito de você. Ele tinha um orgulho de dizer que quando ele entrava nas lojas, ele falava quem que eu era, e as pessoas começavam a me seguir no Instagram, porque eu contava a minha história, e ele dizia, quando ele chegava lá, ele dizia, filha, olha só, tá te seguindo, adora tuas coisas. Então, é sobre isso, é sobre viver em presença, é sobre sentir. E não se enganar, não remediar, é viver, entender que a erva fala com você, que a plantinha que surge ali no meio da calçada, ela tem algo para te ensinar, tá? Que o dente de leão, quando ele se transforma naqueles anjinhos, que é como a gente chama no interior, né, que a gente sopra, que é os anjinhos, ele tem algo para te ensinar. Que um ser vem conversar contigo, ele tem algo para te ensinar. Que a lua, por mais que não apareça lá, ela tá mexendo em você. Que o sol não consegue aparecer porque a gente tá num dia cinza, o Rio Grande do Sul tá num dia cinza novamente, é porque a gente tem algo a aprender com a natureza. E a natureza, ela tá gritando. Então, tá chegando na hora de a gente relembrar quem a gente era. Daqueles ensinamentos que eu falei antes ali, que o meu avô chegava e ia lá fora, que não tinha luz na casa dele, e ele dizia, olha, mana, o que tem lá no céu? E amanhã a gente vai acordar. E a gente acordava às 5 horas da manhã, correndo, brincando, para ir ajudar ele na roça. Então, é essa conexão que a gente precisa resgatar. E é essa coisa que a gente precisa atravessar esse conhecimento e relembrar. Porque eu sei que vocês que estão aqui, de um jeito ou de outro, vocês passam pelas fases da lua. Só tem que relembrar. Porque hoje estou eu aqui falando. Amanhã você vai estar passando para outras pessoas. E por isso que é bom você se conhecer, adquirirem livros que falem sobre isso. Porque não é sobre a Céia, não é sobre a Moni, é sobre vocês. É sobre você ser um ser melhor para mudar esse mundo lá fora. Exato. Não é isso? Céia, maravilhosa, maravilhosa. Eu, assim, ó, uma aula. Essas lives, assim, é uma aula porque realmente dá de cheio, assim, com as coisas que a gente vai passando. E se não tá passando agora, já passou, mas às vezes não compreendeu direito o que aconteceu. Opa! Ah, ela tá falando disso, então faz sentido aqui. Então, com certeza, muita informação. Juro pra ti, é um momento assim. Mas não pesada, nada de pesado. Uma informação leve, uma informação que se conecta, uma informação que realmente dá para colocar na prática do dia a dia, para a gente se entender, para a gente ser melhor. Aqui eu vi que entrou mulheres, entraram homens também na live, então isso é muito bom, porque às vezes o homem também consegue compreender melhor a si mesmo, às vezes o seu lado mais sensível, compreender a parceira, de repente, né, a mãe, as colegas do trabalho, né, as mulheres, que às vezes o homem que trabalha com bastante mulher, ali, às vezes não entende muito o que está acontecendo com elas, então de repente observar melhor também vai ajudar nas relações do trabalho. Então realmente é uma mudança de isso tudo que tu entregou, um pacotão assim, e nós extrapolamos aí o tempo, agora vamos deixar. Mas esse pacotão assim é realmente a base para a gente conseguir fazer esse movimento de se melhorar
E a gente se melhorando, a gente vai melhorar com certeza as nossas relações. É pouco bom quando a gente tá bem com a gente, né? Nossa, é muito bom, né? É muito bom. Eu até anotei umas perguntas para quem está assistindo para prestar atenção. Tipo, o que precisa morrer em mim para algo novo nascer? Sempre faço essas perguntas quando chega na fase da lua minguante ou da lua nova, ou no teu dia a dia, né? A gente está se preparando para terminar o ano 2025, para quem segue essa linha, né? E em qual fase da lua eu estou vivendo hoje? Em qual fase da lua você está vivendo hoje? Pare e pense, se pergunte, anota ali, bota num quadrinho dos sonhos, né? Um quadrinho ali, qual fase da lua você está vivendo hoje? O que eu posso aceitar ao invés de resistir com o meu corpo? Se pergunte e façam essas anotações no dia a dia de vocês. Maravilha, eu vou ler os comentários aqui, ó. A Carmen Reikiana colocou: Olá, maravilhosas. Olá, Carmen. Gratidão. E a Shaline colocou: Vocês são incríveis, meninas. Não me canso de ver em cada live o potencial e a coragem de vocês. Céia, te amo muito. Obrigada por sua contribuição. Que maravilha! Ó, Ivete, mais uma live incrível. Parabéns, mulheres lindas. Gratidão imensa a todo mundo que esteve aqui com a gente online, para quem passou, quem vai assistir depois também. Volta, como a gente falou no começo, volta, revisita para se lembrar, bota um lembretezinho, sabe? Porque realmente isso que tu falou é muito prático. Vai no mercado e pega um calendário e começa só olhando as. Tu falou que tem 8, né? Mas olha só as 4 que são as mais comuns. Que já é um bom começo, né? E com certeza eu vou deixar mais uma vez o convite para quem ainda não tem o seu livro. A gente ainda tem disponível para vender. Pode chamar a Ceia, pode me chamar, o pessoal da Oraculiza também. Cada autor tem livros para vender. Aproveitem um presente gostoso agora nessa época para ajudar as pessoas a terem clareza. Aqui no livro a Ceia deixa cada fase, ela deixa uma orientação para a gente em cada fase, sabe? Como se conectar, uma breve um breve resumo, na real, de tudo que tu trabalha, né? Então, a Ceia tá. As tuas redes, se tu puder deixar, tu comentou primeiro, mas para a gente já chegar ali no final, Ceia, deixa onde que as pessoas podem te encontrar, que tipo de trabalho tu desenvolve, como é que tá a tua agenda, para realmente as pessoas poderem chegar até ti, o como que tu pode ajudar ela, sabe? Que daí a gente consegue direcionar também isso, né? Então, a ceia de 2025 tá completamente diferente. Que agora até estava fazendo isso hoje. A ceia de 2026, ela vai ter um foco único, né? E eu já estava trabalhando isso em 2025. Eu tenho a escola de ervas, que faz 3 anos que eu tenho a escola de ervas. O que é a escola de ervas? Eu trabalho com ervas, contando a história delas e fazendo as curas com elas. É algo muito mágico, é algo muito transformador e é um autoconhecimento único. Eu trabalho a fitoterapia, na qual eu tenho a formação, a fitoalquimia, que é a energia, não é somente a energia, mas é como tu trabalhar através do conhecimento dela, através da energia dela e através das partes científicas, né? A parte da ciência. Então, tem a fisiologia emocional, a física e toda essa conexão. Eu tenho também, hoje em dia, o planner lunar da bruxa, que é onde você se conecta com as 13 deusas, que eu trabalho desde sempre, a minha vida inteira. Eu trabalho com 13 deusas e são os arquétipos dela. E junto delas vem as fases da lua, onde eu sou formada em astrologia, mas eu não atendo com astrologia, nem adianta me pedir, tá? Eu sou formada em astrologia e ali eu trabalho com as fases da lua. E eu também tenho a mentoria, que é o espelho da alma. O espelho da alma, eu não tenho vagas para esse ano. O ano que vem eu vou ver a partir de fevereiro
quantas vagas eu vou abrir, porque eu já tenho as minhas mentoradas certinho, né? Ali a gente trabalha tudo. Todas as minhas formações, todos os meus conhecimentos eu acompanho semanalmente para estar ajudando no autoconhecimento pessoal. A gente trabalha com ervas, a gente trabalha com o oráculo das deusas, a gente trabalha com esse autoconhecimento da constelação, que eu tenho formação. Tudo que eu sinto, eu trago nesse pacote para as mentoradas. Então, quer me encontrar? Segue meu Instagram. No meu Instagram é onde vocês ficam sabendo de tudo sobre a CEA. A CEA deu uma diminuída, está se modificando, porque, como eu falo das fases da Lua, a CEA até então, ela vinha seguindo um padrão que não era meu. Eu estava caminhando um caminho que era muito masculino. Era um padrão que estava a minha equipe antes. Hoje em dia a CEA é sozinha. Depois que a Joaninha chegou, a CEA é sozinha. Então, tenham paciência, tá? Eu tenho um canal também ali dentro do meu Instagram e também tenho um canal no WhatsApp onde eu mando tudo que está acontecendo e tudo que tem informação tá ali. Finalizei agora o ano de 2025 com o oráculo pessoal, com o arcano e a deusa que vai estar regendo o ano de 2026, né? Para a pessoa se conhecer e trazendo a erva específica da pessoa, tudo isso. Eu tenho também a venda do guia de 2026, que está tudo no meu perfil. Vocês encontram tudo isso que eu estou falando no meu perfil do Instagram, tá? Eu nem vou ficar falando porque é muita coisa, mas eu digo para vocês, querem se conhecer? Querem entender mais sobre a lua, sobre as ervas, sobre a bruxaria natural? Porque é isso que eu sou, uma bruxa natural? Me segue no Instagram, mas segue com o coração aberto, sem pré-julgamento, porque a natureza é a minha religião. Gratidão imensa! Imensa, Céia, imensa. Imagina, amor, mas Aqui, gratidão por atravessar esse momento e compartilhar com a gente, porque é isso, é uma cura geral. Muita coisa gostosa nessa live. Quem passa por último, volta, por favor. Volta, porque tem muito direcionamento assim que vai nos ajudar a atravessar essa fase de fim de ano, de início de ano, enfim, qualquer fase da vida. Mas principalmente agora, né? Gratidão, Céia, pelo teu tempo. Vamos ficando por aqui. A gente extrapolou um pouquinho o tempo e é sobre isso. É a nossa fase. A fase de hoje era minguar, era falar, era a gente estar aqui junto. pois é. Missão cumprida. Muito Um obrigada. beijo no coração, Céia. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão, gratidão, Carmen. Boa noite.